E agora a polêmica de arbitragem. A gente dá aqui aquele histórico resumo do jogo. O Yuri Alberto abriu o placar a favor do Corinthians, um golaço do Yuri Alberto. E no final do primeiro tempo, o Éder empatou para o tricolor paulista de pênalti. E é nesse lance do pênalti que há a discussão entre torcedores de São Paulo, de Corinthians, nas redes sociais, quanto à questão da arbitragem. O lance em si, que ocasionou o pênalti do São Paulo, gerou muita controvérsia por conta do puxão do Gil. Muitos torcedores alvinegros reclamaram do puxão ter sido finalizado fora da área. Outros estão reclamando que nem puxando deveriam ter sido assinalados. O árbitro Marcelo de Lima Henrique puxou a responsabilidade, não foi ver o lance no VAR. E aí, o Marcelo de Lima Henrique, ele acertou na decisão ou não? Também tem muitos torcedores de São Paulo cobrando a expulsão do Gil. E aí, Bernardo, Piperno, Vampeta, Bruno Prado, a polêmica de arbitragem em São Paulo 1, Corinthians 1. Não tem polêmica não, pra mim foi pênalti. Também assim, ó, o lance, né, tava olhando, que o VAR vai pra ver o impedimento. Não teve impedimento porque o Balbuena, ele sai pra marcar um e o lateral direito lá, o uruguaio, Bruno Mendes. O Bruno Mendes sai pra marcar o outro e o Gil, ele adianta e deixa o Éder sozinho. Quando ele vê, o Éder não está impedido. Ele começa a puxar fora da área, ao puxão mesmo. A dúvida é se você marca logo fora da área ou marca dentro da área, porque foi se arrastando até dentro da área. Mas o puxão começa fora da área. É um lance bem discutível. Por exemplo, eu achar... dentro. Então é isso. Então por isso que o VAR não chamou pro pênalti. Chamou para impedimento. Pro impedimento. Foi. Então pênalti, claro. Eu também achei que, assim, ele começa a falta fora, mas termina dentro, né? Então, o pênalti, e aí essa questão da expulsão foi até na transmissão da televisão que o Paulo César de Oliveira falou que expulsaria o Gil. Aí eu acho que seria muito rigoroso, e a alegação do Paulo César de Oliveira foi que era um lance claro de gol. E aí, hoje a orientação é que se tiver numa disputa de bola na área e o zagueiro faz o pênalti numa chance clara de gol, não é recomendada a expulsão para não ter uma punição excessiva, pênalti mais expulsão. Mas, no caso, o Paulo César Oliveira, na interpretação dele, quando é um puxão, não há disputa de bola. Ele não disputa a bola, ele vai lá e puxa o jogador. Mas aí eu acho que seria um excesso de rigor, acho que não interpreto como uma chance tão clara assim. E também acho que seria um exagero a expulsão do Gil. Eu estou conversando aqui com o árbitro, pertence ao quadro da CBF, né? Evidentemente não vou revelar o nome dele. E o lance está na tela, tá, Bernardo? Para vocês poderem analisar aqui com mais calma, no Canelada da Jovem Pan, o contato do Gil com o Éder. Se foi de fato dentro da área, se não foi... Muita reclamação dos dois lados, porque é o torcedor de São Paulo cobrando um cartão vermelho por conta da transmissão na televisão, como disse aqui o Bruno Prado, e o torcedor do Corinthians reclamando que o contato aconteceu, mas fora da área. O que ele está falando aqui é que era situação clara de gol, não houve disputa, portanto era para ter sido expulso, e que a infração inicia fora da área, mas termina dentro, logo pênalti. Palavras desse árbitro. Então, foi a opinião do Paulo César também. E aí o Paulo César, ele só completa dizendo que como não houve disputa de bola, o jogador do Corinthians foi para fazer a falta, então, portanto, deveria ter tomado o cartão vermelho. E aí também uma questão interpretativa, né? O Rafael Porcari, árbitro, que vira e mexe, participa aqui da nossa programação esportiva da Jovem Pan, ele mandou aqui pra mim o seguinte, ele falou, primeiro, se um puxão começa fora da área e termina dentro, tem que se marcar dentro, tá? Ele só fazendo algumas considerações. Então, calma aí, ele só fazendo aqui algumas considerações. Aí, em segundo lugar, observe, se na frente do atacante só restou o goleiro e era uma chance clara e evidente de gol, se em disputa de bola, não se aplica o vermelho, mas sim o amarelo. O Gil não disputa a bola, ele apela com um puxão, por isso seria lance para vermelho. 3. Entretanto, a regra e a orientação já mudaram há algum tempo e hoje nem todo agarrão ou puxão é infração. Para você marcar uma infração desse tipo, quem é agarrado não pode parar de continuar a jogada, deve ser desequilibrado e impedido de prosseguir. Caso contrário, segue o jogo. E aí ele completa então com essas 3 pontuações. Para mim, Éder sente o agarrão do Gil, poderia prosseguir, mas abdica da jogada e desaba. Eu vou discordar e ele dele. fala também, o Marcelo de Lima Henrique não tem condições de ver isso, pois se ele estivesse mais à esquerda do lance, ele teria uma visão mais clara. Tá aí a visão do Rafael Porcari, árbitro que vira e mexe, manda pra gente aqui as regras e também a opinião dele quanto aos lances do Campeonato Brasileiro.
Olha, eu acho que o Éder tanto não para que a gente está exatamente chamando a atenção para um lance que começou bem fora da área e terminou bem dentro da área. Acho que ele tenta seguir. O Éder ele tentou seguir, chegou um momento que não deu mais. Agora, em relação à observação que ele faz sobre a visão do árbitro, o árbitro foi muito bem e gostei do árbitro não ter parado para ir ver. Assumiu a marcação, a interpretação dele. É isso que o protocolo do VAR manda. Sabe-se lá se ele foi alertado pelo árbitro de vídeo. Mas ele no campo de jogo, ele fala, ó, pênalti confirmado, que ele coloca a mão no ouvido, ele já tinha marcado o pênalti. Estava analisando, ele já Mas tinha marcado o pênalti. a análise era de impedimento. Aí depois ele coloca a mão no ouvido e fala, ó, pênalti confirmado. Então, ou seja, ele deve estar falando pênalti, alguém deve ter perguntado para ele, e aí, foi pênalti? Pênalti confirmado. Até esperando vocês traçarem a linha para ver se o Éder não estava impedimento. Por ele deu pênalti. Por ele deu pênalti, como tem que ser, é o que o protocolo manda. Ele está com o lance aberto, então tem que prevalecer a interpretação dele. O protocolo do VAR não sugere para esse tipo de lance uma segunda chance. E um outro detalhe, o lance está aberto para o auxiliar também. Se ele está com a visão mais ou menos encoberta, porque ele está às costas dos dois jogadores, o auxiliar é o observador frontal da jogada. Então, teria que ser marcado. Estamos aqui analisando o São Paulo 1, Corinthians 1, esse lance que envolve a arbitragem no pênalti do São Paulo, que resultou em gol do Éder, o Éder puxado pelo Gil. E aqui, consenso entre a mesa, eu acho de que o pênalti foi bem marcado, né? Entre todo mundo aqui, acho que todo mundo concorda que o pênalti foi bem marcado a favor do São Paulo. São Paulo que empata mais uma vez nesse Campeonato Brasileiro, apenas uma vitória nas últimas 12 rodadas, justamente contra o Bragantino por 3-0. E aí eu queria até puxar esse tema com vocês, né? O São Paulo é um time, pelo menos na minha concepção, uma equipe de altos e baixos, e já há algum tempo. Eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil, é claro que ali também teve questão de arbitragem, mas tirando isso, eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil, só que teve dificuldades contra Atlético Goianiense, decidiu nos pênaltis a classificação para a final da Sul-Americana, pênaltis também contra o Ceará, diante do América Mineiro, uma oscilação do São Paulo dentro do próprio jogo, porque faz 2-0 em Belo Horizonte e cede o empate 2-2 com o Miranda expulso. É um time que oscila demais esse São Paulo, né? Não dá para confiar, o São Paulo vai entrar 100%, porque quando a gente acha que o São Paulo vai entrar 100%, ele entra num ritmo mais lento e vai se encontrando durante o jogo. E às vezes o contrário, e assim vai, né? O São Paulo entra bem no jogo, entra mal em outro. Contra o Flamengo, jogou super bem contra o Flamengo e levou os 3 gols, porque o Flamengo tem muito brilho individual, né? Em 4 chegadas, fez 3 gols. O Andrei no gol. Também. Isso é um fator interessante. Já eu quero ouvir vocês sobre a atuação do Felipe Alves, né? O Felipe Alves hoje, a torcida do São Paulo está... Alguns questionando, alguns elogiando, enfim, divide opiniões como sempre, Felipe Alves. Mas e esse São Paulo extremamente irregular, que elimina o Palmeiras, mas tem dificuldades contra Ceará, Atlético Goianiense, até mesmo o América Mineiro? O que vocês acham? Eu sempre disse que a classificação contra o Palmeiras foi um ponto fora da curva nessa temporada toda. Foi o único resultado de fato surpreendente, o único momento em que onde São Paulo chegou além da nossa expectativa. Todos esses confrontos aí que se apontou, Ceará, Atlético Goianiense, América Mineiro e tal, vejo o padrão de times que São Paulo pegou, né? São Paulo pegou equipes de um outro escalão do futebol brasileiro. Então, eu ainda acho que... Veja, se a gente esquecer quem foram os adversários, se você pegar e tirar o Campeonato Brasileiro, você vai olhar para o São Paulo, vice-paulista, semi de Copa do Brasil e final de Sul-Americana. Você vai falar, puxa vida, a temporada foi muito boa. Só que aí você vai olhar o padrão e como o São Paulo chegou a essas competições e o que está acontecendo no Campeonato Brasileiro, que é, sem dúvida nenhuma, a competição de maior nível de dificuldade que o São Paulo tem em 2022, aí o Campeonato Brasileiro, eu acho que ele expõe bem hoje o que é o São Paulo. E para você, Bruno Prado? É isso, eu concordo com o Piperno. A vitória contra o Palmeiras, né, a classificação contra o Palmeiras, foi o fora do normal aí. O Palmeiras era o favorito e o time oscila até dentro do próprio jogo. Isso acontece várias vezes na temporada. O São Paulo, o Palmeiras naquele jogo do Allianz Parque, ele faz 2-0 muito rápido, tinha perdido no Morumbi por 1-0 e tem o pênalti para fazer 3-0. Perde o pênalti, depois o São Paulo tem um pênalti
e logo na sequência faz o gol, segura o 2-1 e ganha nos pênaltis. Foi realmente o fora ali, o adversário era o favorito para passar, o São Paulo conseguiu eliminar o Palmeiras. E o Palmeiras jogou melhor no Allianz Parque. Né? Sim, muito melhor. Ele poderia, como eu falei, teve até o Veiga teve a chance de meter um 3-0 no pênalti, que ali dificilmente o São Paulo ia conseguir alguma coisa se o Veiga faz o gol de pênalti. Então deu certo, passou, teve discussão de arbitragem, enfim, conseguiu eliminar um adversário. Os outros foi dentro do normal. O América Mineiro, que veio depois do Palmeiras, o São Paulo ganha de 1-0 no Morumbi, o América perde um pênalti. Iago Maidana. E depois faz 2-0 lá em Minas e toma um empate. Também é aquela oscilação no meio do jogo. Faz 2-0 jogando bem, toma um empate, Miranda expulso, toma sufoco até o fim. Aí a semifinal agora com o Flamengo toma 3-1 no Morumbi, mesmo fazendo um bom jogo. E na Sul-Americana também. Não teve adversários assim para eliminar o São Paulo e 2 vezes passou nos pênaltis, contra o Ceará e contra o Atlético Goianiense. Fez um péssimo jogo em Goiânia. Piores do que o do São Paulo. Sim, e agora vai fazer a final contra um time que é no mínimo do mesmo nível. E acho que até o Del Valle está jogando mais bola que o São Paulo. Mas é um jogo só ali, acho que é uma final bem equilibrada. E o brasileiro, ele está abaixo do que deveria. Sim, acho que teve a vitória no Palmeiras na Copa do Brasil que foi acima, o brasileiro está abaixo. Não era, com todos os problemas que tem, não era time para estar em 13º. Aí eu acho que entra as 3 competições, não teve elenco para suportar. É um time que quando tem uma oscilação negativa, começa uma pressão grande, porque é um time grande que ganha muito pouco nos últimos anos. Tem vários fatores aí que atrapalharam, mas era para estar acima, não era para estar em 13º. E teve também aquele jogo contra o Palmeiras, citando também o Campeonato Brasileiro, que o São Paulo faz 1-0, jogando super bem, não dando qualquer tipo de possibilidade ao Palmeiras no Morumbi, e em 5 minutos, dos 45 aos 50, o Palmeiras consegue virar o jogo com 2 gols marcados por zagueiros, Murilo e Gustavo Gomes, né? Então é impressionante como o São Paulo também oscila dentro das partidas, né? Tem esse descontrole emocional em alguns momentos. Também acho que isso se deve, às vezes, às peças de reposição, que não são tão boas. O Rogério Ceni não tem o mesmo elenco de um Flamengo, de um Palmeiras, desgaste físico talvez possa acabar pesando durante o jogo, Pedro. Não sei. Tem um bom elenco. A gente já falou aqui sobre times que estão mais bem classificados e não tem o elenco que o São Paulo tem. Era para estar melhor no Brasileiro. Eu achava que ia estar ali brigando entre os 6 primeiros.